Olá, boa tarde. A etiqueta Made in Portugal é mais importante do que nunca para colocar Portugal como marca, fonte de conhecimento e inovação. Em algumas áreas, na verdade, já somos reconhecidos como tal. Então, quem são esses responsáveis? Vamos ao primeiro painel de convidados para encontrarmos respostas. Joana Mendonça é presidente da Agência Nacional de Inovação. Sumodip Sarkar, professor catedrático da Universidade de Évora e presidente executivo do Parque de Alentejo de Ciência e de Tecnologia. Ana Sargento, professora e vice-presidente do Politécnico de Leiria, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. E Francisca Guedes de Oliveira, membro do Conselho de Administração da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Aos quatro, desde já, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. E na prática, a primeira pergunta que eu vos coloco fica mais uma sugestão de conversa do que propriamente uma pergunta, que é andarmos à volta daquilo que eu já disse também no início deste pivô. Investigação e inovação. 2 segredos. Joana, comece por si. 2 segredos. Bom, na verdade não são segredos. A inovação e investigação tem sido desenvolvida em Portugal e crescido substancialmente sobretudo nos últimos 20 anos. Temos neste momento cientistas reconhecidos internacionalmente. Aliás, costumo dizer muitas vezes que foi das áreas que se internacionalizou mais rápido foi precisamente a área de investigação, e em qualquer país do mundo Portugal é reconhecido como um parceiro para a investigação. Na inovação, esse caminho tem sido feito, muito apoiado pela Agência Nacional de Inovação. Precisamente o nosso trabalho é apoiar esta transferência de conhecimento dos nossos cientistas, das nossas universidades e instituições de ensino superior para o mercado e assim transformar o nosso conhecimento em inovação made in Portugal. Joana, quando eu falo de segredos, obviamente é uma força de expressão, no sentido figurado, são segredos de polichinelo, porque todos nós sabemos que grande parte do sucesso das empresas passa pela inovação, por fazer diferente, por fazer melhor. Nós temos também uma nova geração de empresários, de cientistas, de investigadores que promoveram exatamente o que acabou de nos dizer? Nós temos uma nova geração de empresários, sim, não só uma nova geração, mas cada vez mais as empresas em Portugal reconhecem o papel do desenvolvimento das suas atividades de inovação como crítica para aumentar a sua competitividade. Naturalmente que o crescimento dos investigadores também contribuiu para isso. O aumento de doutorados em Portugal e a sua difusão pelas empresas, pelo mercado de trabalho, é também um elemento crítico para aumentar e potenciar a inovação nas empresas. Portanto, todo este ecossistema, digamos assim, talvez esse seja o segredo, é o ecossistema que tem sido fomentado, onde aliás temos aqui os meus colegas de painel são também parte deste ecossistema, é um ecossistema grande e complexo. Naturalmente que à medida que o nosso sistema vai amadurecendo, este ecossistema complexifica e todos nós fazemos parte, digamos assim, deste processo de inovação. Sumodip Sarkar, os professores universitários, os professores do ensino superior, têm condições para desenvolver investigação? Têm tempo? Há recursos financeiros? Bem, boa tarde a todos. Obrigado, Luís, pela pergunta e o convite. Eu acho que sim, cada vez mais os professores estão conscientes da importância de não é só ter artigos publicados em boas revistas, mas também traduzir esta investigação em termos de inovação. Em termos de recursos, eu creio que sim, há um conjunto de apoios, a própria ANI, FCT e mecanismos europeus promovem os recursos. Portanto, eu creio que temos recursos, nunca é suficiente, não é? Falando com o professor, sempre ia dizer que precisa mais. O recurso mais escasso é o recurso do tempo e sabendo gerir bem o nosso tempo, cada vez mais que somos professores e investigadores e também participamos de atividades diversas na universidade, que às vezes contribui um pouco e rouba muito o nosso tempo. Portanto, é mais uma questão de como gerir o nosso tempo. Em termos de recursos financeiros, os incentivos acho que já existem,
podemos obviamente melhorar e ter um bocadinho mais, mas não é por este motivo que não conseguimos atingir a nossa meta, que devia ser a meta de chegar à média da União Europeia em termos de inovação. E essa disponibilidade para investigar é idêntica entre um professor que está no privado e um professor que está na pública? Eu acho que sim. Eu pessoalmente fazia parte, ainda faço parte da agência de avaliação e eu não vejo duas modalidades. Eu vejo só um sistema universitário em que os politécnicos, as universidades e os privados fazem parte. As exigências devem ser iguais, só que nós sabemos que quando estamos a falar dos privados, elas também têm outras exigências que às vezes não liberta tanto o tempo para fazer investigação como devia ser. Ana Sargento, qual é a qualidade da investigação que se faz no Politécnico? Ana Sargento era a próxima convidada. Por momentos julgo que ficámos sem a ligação à Ana. Talvez seja mais avisado partirmos para a Francisca Guedes de Oliveira. Não, vamos então a Ana. Ana, não sei se ouviu a pergunta que lhe coloquei. Francisca, falamos consigo já a seguir. Ana, perguntava-lhe qual é a qualidade da investigação que é feita no Politécnico. Bem, boa tarde e peço desculpa porque realmente recebi aqui uma mensagem de ligação perdida. Queria agradecer. Entrou naquele momento. No momento-chave. Bem, a qualidade da investigação do Politécnico de Leiria tem-se refletido pelos resultados que as nossas unidades de investigação, que são 15 neste momento, e as nossas 5 escolas têm atingido. Não apenas os resultados mais tradicionais em termos de outputs científicos, das publicações em revistas internacionais científicas de qualidade, mas também os resultados que são mais diretamente transponíveis para a sociedade e muito particularmente para as empresas. Por exemplo, ao nível de patentes, e recentemente tivemos até um destaque pelo Instituto Europeu de Patentes, fomos a terceira instituição de ensino superior com mais pedidos de patentes em 2021, isso acaba por ser um sinal e um reflexo da qualidade da nossa investigação, que de facto gera produtos novos, serviços, processos passíveis de serem protegidos por direitos de propriedade industrial. Claro que isto se deve muito ao trabalho diário e meritório dos nossos colegas, investigadores e docentes, e que muitas vezes são ambos ao mesmo tempo, portanto são investigadores e docentes. Eu há pouco ouvi aqui a questão da gestão do tempo, de facto é um aspecto fundamental, porque no fundo todos os nossos colegas que trabalham numa instituição de ensino superior hoje são desafiados a cumprir com 3 missões, não é? Primeiro, formar cidadãos e profissionais competentes, com competências relevantes para o mercado de trabalho. Segundo, a investigação que é exigida a todos os docentes de carreira no ensino superior, e, no fundo, ampliar as fronteiras do conhecimento, mas depois também ter muito este papel de contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões e dos países em que estão inseridos, fazendo valorizar e transpor os resultados de investigação para a sociedade e particularmente para as empresas. E felizmente no Politécnico de Leiria temos feito um caminho muito meritório e reconhecido, inclusivamente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, como disse, graças ao trabalho, ao esforço e à dedicação dos nossos colegas, professores e investigadores. E estudantes também? E estudantes também, que acabam por participar direto e indiretamente nestas atividades. Por vezes são integrados eles próprios nas equipas de investigação, sobretudo quando estamos a falar de estudantes finalistas ou estudantes de mestrado, não é? Que fazem a sua investigação nos nossos laboratórios, mas também indiretamente acabam por ser desafiados por desafios que são colocados pelas empresas, sobretudo empresas da nossa região, e que nos seus trabalhos ao longo do curso acabam por aplicar as aprendizagens a problemas reais, que é cada vez mais uma tendência também nas metodologias de ensino e aprendizagem. Francisca, agora sim, e como facilitamos nós o trabalho, os processos? Quem inova ou quer inovar? Estamos a facilitar ou, por vezes, acabamos por complicar?
Muito boa tarde, em primeiro lugar, e obrigada pelo convite para estar aqui. Eu aqui falo num duplo papel. Por um lado, professora universitária de uma universidade privada, da Universidade Católica aqui no Porto, em que me revejo em muitas das coisas que foram ditas, quer do ponto de vista da gestão de tempo, quer do ponto de vista das várias funções que nós temos enquanto professor universitário e também daquilo que tem sido a evolução do que se tem feito no Sistema Científico-Tecnológico Nacional. Por outro lado, estando na ICEP, estando no lado da internacionalização, a parte de como é que nós conseguimos dar esta imagem de país produtor de inovação, produtor de talento, um país capaz de inovar, um país que já é um país de qualidade e um país de produto de qualidade e, portanto, como é que se vende isto, como é que se embrulha isto para a marca Portugal ser claramente identificada com estas características que nós reconhecemos, é outro desafio completamente diferente. Eu, no fundo, acho que nós temos feito um caminho absolutamente excepcional do ponto de vista da educação a todos os níveis, educação de ensino básico, mas do ensino superior, de inovação e investigação. Acho que o desenho das políticas públicas tem sido um desenho bem feito, altos e baixos, certamente, tudo isto tem ciclos e tem tido mais financiamento, menos financiamento, mas tem havido um desenho que, desde pelo menos Mariano Gago, é suficientemente eficaz para nós lermos o salto a que se tem assistido no nosso sistema. Temos agências como a ANI, como a FCT, temos um conjunto de institutos de interface que permitem fazer a transferência de toda esta inovação, desta investigação e desta tecnologia, esta transferência de conhecimento para a sociedade e para a economia real e, portanto, acho que agora o desafio é continuar nesta senda e conseguirmos, de facto, mostrar este Made in Portugal, mostrar que nós somos um país de qualidade, um país de inovação, um país da linha da frente, de valor acrescentado e convencer os nossos parceiros, e temos tido várias iniciativas nesse sentido, de que de facto essa marca existe e é uma marca de muitíssima qualidade. Francisca, e usar todo o território? E usar todo o território. Isto digo-vos de quem vive e trabalha no Porto, e temos aqui neste painel pessoas que também estão descentralizadas, digamos assim, e a verdade é que o potencial está espalhado por todo o território, e o potencial, quanto mais for visto numa perspectiva de valorização desse mesmo território e de ligação desta inovação, desta investigação, desta capacitação e talento ao território, mais longe nós vamos conseguir ir. A visão centralista tem sido, provavelmente, dos grandes impedimentos para alguns destes voos, na minha perspectiva, do ponto de vista das políticas públicas, sim. Joana Mendonça, e em Portugal, quem são as empresas, ou os atores, ou as áreas que mais inovam? Quem são os líderes da inovação em Portugal, Joana Mendonça? Bom, nós, na verdade, temos muitos exemplos que podemos dar na inovação. Por um lado, este ecossistema vive de vários intervenientes. Falámos aqui do papel das instituições de ensino superior e aqui temos o Politécnico de Leiria muito bem representado. Quando a Francisca referiu agora aos centros de interface, que são críticos precisamente para apoiar esta transferência de conhecimento das instituições de ensino superior para o mercado, e tem sido muito apoiando muitos setores. Por exemplo, eu não consigo dissociar o Politécnico de Leiria daquilo que é o setor dos moldes, onde temos um centro de facto de interface tecnológica aqui apoiado pela Agência Nacional de Inovação, e que tem feito um trabalho ao longo dos anos extraordinário na transferência de tecnologia para as nossas empresas, para que possam inovar cada vez mais. E temos, de facto, aquilo que eu tenho vulgarmente chamado um apoio ao sistema completo de inovação, que passa desde que o conhecimento é gerado nas nossas instituições de ensino superior por uma série de instrumentos, digamos assim, para o mercado. E, na verdade, nós conceptualmente podemos apoiar uma tecnologia desde que ela é desenvolvida nas instituições de ensino superior, com base no conhecimento e na investigação, até que ela depois é exportada até para os mercados internacionais. Nós temos muitos exemplos, eu referi os exemplos dos moldes, que é um setor que temos acompanhado também de forma muito próxima. Naturalmente, muitos dos setores que nós temos alguma tradição, digamos assim, como o têxtil e o calçado, também têm feito esse caminho para a inovação. É
aliás, já conhecido, e temos agora aquilo que são mais setores mais ligados às novas tecnologias, como aliás estamos a ver aqui nas imagens, tanto a área do espaço, que é uma área onde Portugal tem crescido de forma bastante reconhecida, como na área da biotecnologia, onde temos um grande conhecimento, temos na área de investigação muito know-how na área biomédica, e aqui com uma transferência enfim, mais lenta, porque o setor também é um setor que demora mais tempo, mais anos ao conhecimento a ser gerado e chegar ao mercado, e portanto há alguns casos de sucesso que nós temos tido. Há aqui um trabalho que nós fazemos, talvez um pouco menos conhecido, que é o apoio que nós damos às instituições portuguesas para promover, apoiar as suas candidaturas àquilo que são os programas europeus, nomeadamente o Horizonte Europa. Este programa é bastante importante, uma vez que permite precisamente levar as nossas marcas, o nosso know-how para o mercado internacional, e é muitas vezes um passo que alguns dos nossos projetos e das nossas tecnologias dão a caminho dessa internacionalização. E, portanto, este apoio é fundamental. Naturalmente, como vimos aqui imagens, e nós temos desenvolvido aquilo que é o Born from Knowledge Awards, né? Conseguimos ver algumas imagens de alguns desses eventos, e temos alguns casos de sucesso, por exemplo, o AgroIntech, que foi um projeto vencedor em 2019 do BFK, e que, entretanto, tem feito o seu caminho, tem tido vários apoios e já foi até agora apoiado pelos programas europeus, pelo EIT Climate, pelo MAKIC. E, portanto, este é apenas um dos exemplos, mas temos, por exemplo, uma spin-off do Instituto Politécnico de Leiria, que é Sound Particles, e que tem, de facto, é um exemplo de como é que os nossos instrumentos nacionais podem depois alavancar a nossa ideia em Portugal para o mundo. E este é um caso, esta spin-off tem vindo a receber muitos prémios, tendo tido até um Oscar de melhor som na Academia de Hollywood, e, portanto, por ser responsável pelos efeitos especiais do Game of Thrones. Este é um exemplo, enfim, de uma spin-off que veio de uma instituição de ensino superior. Neste caso não tínhamos combinado, mas trago como exemplo, mas na verdade nós às vezes temos dificuldade em... Já cá estiveram no Sociedade Civil também. Muitos exemplos. Não foi mesmo coincidência, não foi? Mas é um caso interessante, naturalmente, que enfim, fica no ouvido, mas nós temos, felizmente, muitos casos, e o Born from Knowledge tem este papel de ir reconhecendo ideias que estão nas instituições de ensino superior e permiti-las depois fazer crescer até aos mercados internacionais. E, portanto, nós aqui, como eu digo, nós apoiamos, de facto, como um leque de instrumentos, conseguimos apoiar desde a ideia, enfim, semente, digamos assim, desde a tecnologia que já está madura o suficiente para sair do laboratório e para depois escalar. E temos tido, enfim, alguns contactos e alguns exemplos de empresas que têm precisamente sabido utilizar este leque de instrumentos para fazer precisamente isto com as suas tecnologias, utilizar os instrumentos nacionais numa fase inicial, os nossos projetos colaborativos, e depois então utilizar os apoios europeus para entrar nos mercados internacionais. E aqui, naturalmente, que trabalhamos também muito próximo com a ESEP, sempre que possível, para nos apoiarmos uns aos outros e potenciarmos aquilo que de melhor se faz em Portugal. Soumodip Sarkar, e depois de tudo isto, nós temos capacidade para reter talento e até eventualmente para atrair talento? Eu acho que sim. Ultimamente, Portugal está a atrair os ditos nómadas digitais. É um sinal, é facto, que o país é atrativo do ponto de vista, obviamente, da beleza do país. Por exemplo, Lisboa é um bom exemplo, está no top 5, salvo erro, da cidade mais atrativa para trazer nómadas digitais. Portanto, estamos a falar de um regime fiscal bastante liberal para certas áreas, por exemplo, o cripto é um bom exemplo. Portanto, eu acho que estamos a andar um bom caminho. Agora, obviamente, há muito mais para fazer. Eu pessoalmente, como presidente do PACT, eu quase diariamente estou a receber contactos, quer da Turquia, amanhã vou ter uma reunião com uma empresa americana, elas estão cada vez mais interessadas em vir a Portugal, e não é só Lisboa ou Porto, mas também conhecer também o Alentejo e Évora. Portanto, eu acho que estamos
Portugal está na moda, Lisboa estava na moda há algum tempo, até Madeira está na moda e outras partes do país também estão na moda e estamos a conseguir atrair bons talentos. Agora era importante que eles fixassem cá e não só os estrangeiros, também é importante também que os próprios jovens ficam cá. Eu também sou pai de 4 filhos, portanto eu gostava também que meus filhos ficassem cá em Portugal e contribuir e criar riqueza dentro do seu próprio país. E conseguem atrair também professores com perfil internacional? Isto é mais complicado. Como você sabe, não é fácil contratar professores. Hoje em dia, há previsões orçamentais e não só, é difícil abrir concursos em que possamos ter professores de renome internacionais. Portanto, mas não é fácil, mas talvez por via dos investigadores que muitas vezes também dão aulas, é mais por essa via que, pelo menos, as universidades e politécnicas públicas, penso eu, andam à procura de uma solução mais efetiva para conseguir ter um nível de investigação de elevada qualidade. E aqui tenho que dizer que várias universidades portuguesas já entraram no ranking mundial. A Universidade de Évora também faz parte de alguns rankings mundiais, incluindo o ranking de empreendedorismo, as universidades com o maior impacto social. Portanto, as universidades estão a conseguir entrar, muitas vezes não são só os professores, mas também são investigadores, e alguns desses investigadores são estrangeiros. E neste caminho que se deve fazer de braço dado, quem é que dá mais passos? É a academia em direção às empresas ou as empresas em direção à academia? Boa pergunta. Eu acho que esta história é um bocadinho como galinha e ovo, não é? É um processo simultâneo. Eu vou dar o exemplo da minha universidade. Há muito já ouvi críticas das empresas que falam e dizem: olha, vocês estão com costas viradas para nós temos esse problema, porque a nossa solução foi criar uma plataforma, agora bastante louvada, uma plataforma que permite que cada investigador colocasse na plataforma o que tipo de investigação possa ser útil para uma empresa. Agora, a empresa, portanto, a universidade está a fazer o seu trabalho para divulgar a ciência que dá para transferir. Temos o conhecimento para empresas. Agora, a empresa, para o seu lado, também tem que ser mais proativas, tem que saber que a universidade e politécnicos são fontes de conhecimento. As empresas muitas vezes andam à busca de uma solução ou dentro da empresa ou fora do país. Muitas vezes não é preciso. Nós temos um sistema universitário bastante robusto, temos conhecimento de ponta em algumas áreas, então por que essas empresas procuram as universidades e os politécnicos? Eu acho que o processo já está a começar, mas a responsabilidade é de ambas, quer do sistema universitário, quer do próprio tecido empresarial. Ana, e convosco, também acontece o mesmo? Sim, nós de facto temos tido muito este foco na ligação à sociedade desde a nossa gênese. Aliás, nós nascemos, digamos, quase de uma iniciativa da indústria em Leiria e continuamos, apesar de sermos hoje uma instituição global e multicultural, continuamos muito empenhados em ter esta ligação muito próxima com as empresas e particularmente com as empresas da nossa região. Como é que isto acontece? Se é das empresas para nós ou ao contrário, eu penso que são os dois fluxos, as duas direções ocorrem, felizmente. Temos muita sorte também por estarmos na região em que estamos. A região de Leiria e do Oeste é uma região extremamente industrial, muito exposta à concorrência internacional e, portanto, necessita de inovar constantemente e de inovar com o nosso apoio do Politécnico de Leiria, que somos já hoje entendidos como parceiro natural como parceiro científico e tecnológico para as empresas. Como é que isto se processa? De facto, temos vários professores e várias unidades de investigação que são protagonistas destes canais de comunicação, para além de, felizmente, também temos vários projetos em curso, está agora aqui a aparecer um deles, o Poliempreende, que promovem esta exposição do Politécnico de Leiria à sociedade.
E depois acontecem, no fundo, os projetos em colaboração com empresas, que são a forma mais relevante e mais significativa de colaboração com o exterior. Nós todos os anos temos cerca de 60 novos projetos aprovados, mais de metade em colaboração com empresas, sob a modalidade de projetos em copromoção ou outros, e aqui tenho que reconhecer o papel de organismos intermédios como a ANI ou o IAPMEI, que com os fundos estruturais acabam por nos apoiar na elaboração destes projetos e na sua execução bem-sucedida. E depois daqui resultam resultados para as empresas, mas também uma aprendizagem muito importante para os nossos investigadores, para os professores e para os estudantes. Depois, os resultados para as empresas. O interessante nestes projetos é que possam ser explorados comercialmente, no fundo, e fiquem disponíveis para a sociedade através do mercado. Portanto, aqui a componente da valorização comercial dos resultados de investigação e desenvolvimento, patenteados ou não, é uma componente também muito, muito importante. Mas, de facto, esta colaboração ocorre nos dois sentidos. Muitas vezes são as empresas que vêm ter connosco e que nos expõem os seus desafios e nós tentamos responder e fazer o match com as competências internas que melhor poderão responder, e outras vezes somos nós que vamos propor e que vamos, no fundo, apresentar as nossas competências junto das empresas e das associações empresariais com as quais temos uma excelente relação. E o fluxo de colaboração faz-se por aí. Francisca Guedes de Oliveira, as crises também abrem oportunidades. Nós, nos últimos anos, e não me refiro apenas à pandemia, vivemos várias crises em sequência. Elas abriram também outras oportunidades? Abrem, certamente que abrem oportunidades, ou melhor, quer dizer, abrir oportunidades abrem, agora é uma questão de se conseguir aproveitar as oportunidades que as crises abrem. Nesta última, um exemplo claro é os fundos que estão a entrar, nomeadamente no âmbito do PRR, e falávamos da colaboração empresas, universidades e os consórcios que do ponto de vista do financiamento para as agendas mobilizadoras se forçou, digamos assim, ou se definiu como sendo regra, que tinham que existir precisamente entre o sistema científico-tecnológico e as empresas que se candidatavam a estas agendas. Portanto, quer do ponto de vista da definição de políticas públicas, quer um exemplo, para mim, óbvio do que é que são as oportunidades criadas nas crises, foi na crise do início da década, portanto, nós esta década temos sido bastante martirizados. O que é que foi observar a viragem para o mercado externo de um conjunto do nosso tecido empresarial que começou a ver o mercado interno bastante estrangulado e a capacidade que eles tiveram de reagir e de procurar alternativas e de se conseguirem impor do ponto de vista da competitividade e do ponto de vista daquilo que é, mais uma vez, o Made in Portugal e a marca Portugal por este mundo fora. E nós vimos as exportações aumentarem e foi eu diria, foi mesmo uma solução endógena, não é? Foram as empresas que procuraram e que se viraram e que perceberam o que é que tinham que fazer. Eu acho que quer com políticas públicas, quer por reação do sistema, acho que as crises são tipicamente uma oportunidade. Deixe-me só voltar à ligação entre as empresas e o sistema universitário para dizer que, concordando com o que foi dito, ou seja, não são as empresas que têm que ir procurar as universidades apenas, nem as universidades a tentar transferir conhecimento para as empresas. Os projetos são tão mais úteis e tão mais eficazes e tão mais inovadores quando na sua gênese nascem já de uma parceria. E nós temos exemplos muito bons em Portugal, e eu falo, por exemplo, de um que é apoiado pela ICEP, que, portanto, eu conheço melhor, que é o da Bosch com a Universidade do Minho, e, portanto, há coisas verdadeiramente notáveis que nascem quando este casamento é feito e é trabalhado desde o seu início e o projeto é desenhado para satisfazer as necessidades das empresas e com base naquilo que são os recursos e o talento que existe no sistema universitário. Francisca Guedes de Oliveira, Ana Sargento, Sumodip Sarkar, Joana Mendonça, aos quatro, muito obrigado pela simpatia de estarem connosco e pelos contributos e conhecimentos que nos deixaram. Bem-ajam, saúde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. A Nelo é líder global na produção de canoas e caiaques. Está sediada em Vila do Conde e é um dos grandes exemplos que temos por cá de Made in Portugal. Eu nasci em Angola. E em Angola nós usávamos os zinhos e os itos. Eu era Nelito lá em casa. E quando cheguei cá a Portugal com 15 anos,
os meus colegas achavam que Nelito era provavelmente o nome do rapaz com 15 anos e foram eles que mudaram para Nelo. E toda a gente me trata por Nelo e gosto que assim seja. E também é uma das marcas da marca Canhacos, que é também o Manuel Alberto Ramos Canhacos. Mas que... Porque essa é a empresa. Que é a empresa, não é? Que é a empresa a designação social da Nelo. Nelo é uma das marcas, é a marca principal. Mas é a marca principal. É. Bom, mas vamos recuar. 1978. Sim. É quando arranca a empresa. Eu chego a Portugal em 75, começo a praticar a canoagem e em 78 ou 77 começo a fazer os caiaquezinhos. E porquê fazer caiaques? Porque fazia competição. Nós fomos anteriores até à fundação da Federação Portuguesa de Canoagem, que foi fundada aqui em Vila do Conde, e eu comecei a competir em Espanha, depois fui o primeiro campeão nacional de canoagem. Fizemos uns caiaques para servir o clube e para fazer algum dinheiro. Sim. E depois resolvi criar uma empresa. Eu competi com os meus próprios caiaques e na altura era importante que houvesse um fabricante nacional que servisse o país e foi isso que eu fiz. Portanto, Mas já praticava canoagem em Angola? Não. Comecei a praticar cá em Portugal e a competir em Espanha. Como é trabalhar numa empresa onde o dono anda de bicicleta na fábrica? Para nós já não é nada de estranho. É uma forma para ele mais eficiente de ir a todo lado. Portanto, andar de caiaque aqui dentro seria mais complicado, por isso a bicicleta acho que é a alternativa mais saudável e económica. Não, mas ele sempre teve uma relação muito informal com a fábrica e com os funcionários. É uma pessoa um pouco diferente das outras, por isso acho que não é muito estranho. As pessoas têm curiosidade de perceber como é que uma pessoa começou do nada e agora é o dono desta empresa. É um motivo de bastante orgulho, é reconhecer que tenho um pai que lidera uma empresa mundial no seu ramo, neste caso na canoagem de competição, e vê-la crescer desde algo que não era mais do que uma garagem, uma coisa muito pequenina, até agora que temos um edifício fantástico, umas condições excelentes, e vê-la numa empresa que nasceu exatamente do nada e tornar-se na melhor empresa do mundo da sua área. Ora, vamos lá perceber como é que se constrói uma canoa, um caiaque. Como é que isso se faz? O processo de produção começa, ao contrário do que possamos pensar, pela parte exterior, ou seja, a primeira coisa que nós vamos fazer é pintar o barco. Na verdade, não vamos pintar um barco, vamos pintar um molde que é a superfície exterior, ou o molde exterior do barco. Se quisermos fazer uma analogia muito simples, é como se fosse a forma de um bolo, ou seja, o formato exterior do bolo. Vamos pintá-lo, isso vai permitir que o barco tenha uma superfície exterior perfeitamente lisa e uniforme. Certo. E depois vamos colocando as camadas interiores. E aí estamos a falar daqueles materiais que as pessoas já devem ter ouvido falar, as fibras de carbono, as fibras de vidro, as resinas. E isso é que são os materiais que depois vão compor os nossos barcos. Esse período de tempo ainda vos leva quanto, aproximadamente? Este período entre pintura e o que nós chamamos a laminagem é um período que durará as suas 36 horas. Portanto, entre pintar o barco, esse barco ser feito e ser curado, estaremos a falar de 36 horas. Entre encomendar um caiaque ou uma canoa e a entrega, quanto tempo leva? O nosso prazo de entrega anda à volta de 2-3 semanas. Conseguiríamos, no limite, se calhar 3 dias, mas obviamente que existe uma carteira de entregas maior do que isso. Se houvesse urgência, não é? Se houvesse urgência, não é? Um enorme caso de sucesso. Vamos agora falar com o António Ricardo Oliveira. O António é administrador da Oli. Olá, António. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, muito boa tarde. E o António está aqui connosco hoje e a Oli está basicamente por todo o mundo. Casas, hotéis. Quer explicar-nos como? Sim, portanto, boa tarde e obrigado pelo convite. O nosso produto core são os autocolismos e daí ter dito que o produto está um pouco por todo o mundo. Nós conseguimos que o nosso produto esteja em apartamentos, em hotéis, barcos, portanto, a aplicação é bastante versátil e universal do ponto de vista da instalação e isso permite também um elevado volume de exportação, tem permitido à empresa crescer o seu volume de negócios. Ou seja, na prática nós estamos a falar de mais de 2/3 é para exportar.
Sim, portanto, o nosso volume de negócios em 2021 cifrou-se em cerca de 70 milhões de euros, dos quais 75%, 76% foram exportação. Portanto, a importância da exportação é vital no nosso negócio e na dimensão da nossa atividade industrial. Quantos anos tem a empresa, António? A empresa foi fundada em 1954, portanto já vai agora eu sou parte da terceira geração. Quem foram as gerações anteriores? A geração do meu avô, que infelizmente não conheci, e a geração do meu pai e do meu tio, que ainda estão presentes, ainda estão em atividade aqui na empresa. E o António quis seguir ou houve algum momento em que achou que devia procurar outra área profissional? Ou sempre foi esta que quis? Não, olha, não foi sempre esta que quis, porque acho que ninguém nasce para trabalhar numa fábrica de autocolismos. Mas há muita gente que nasce para trabalhar no negócio da família e acho que se calhar foi mais esse o meu caso. Vocês têm uma nova célula robotizada. Quer falar-nos dessa célula e do investimento que fizeram? Sim, portanto, nós inaugurámos na passada semana e na presença dos nossos parceiros da Gresini Racing Team, que é a equipa que apoiamos no campeonato de MotoGP, inaugurámos uma célula onde prevemos vir a produzir 1 milhão de válvulas por ano. É uma célula praticamente automática, conta apenas com um colaborador. Investimos cerca de 500 mil euros e trabalhamos mais de um ano no desenvolvimento desta célula e destes moldes e esperamos agora com ela estar preparados para dar uma resposta mais rápida ao nosso mercado. António, quantos colaboradores vocês têm? A Oli tem neste momento cerca de 430 trabalhadores. 430 ordenados todos os meses para pagar. Certo, felizmente. Quem são eles? São pessoas que já estão há muitos anos na empresa, pessoas que se foram renovando geracionalmente, pessoas que estão a sair da academia e que vocês aproveitam e vão buscar ao técnico profissional ou às universidades? Sim, eu considero que temos um mix bastante saudável nesse aspecto. Temos pessoas com muitos anos de empresa, algumas com mais de 30 anos de empresa. E depois, até na parte mais indireta, temos muitas pessoas novas, porque felizmente a Universidade de Aveiro municia-nos também com quadros de elevada qualidade e com elevado grau de especialização. Portanto, nos departamentos de marketing, desenvolvimento e mesmo de vendas, temos pessoas muito jovens e essas com menos anos de empresa, naturalmente. Mas, no geral, os nossos quadros têm um tempo de permanência longo. Diria que sim, nós somos uma empresa familiar, temos uma ligação direta com as pessoas, algumas vivem perto de nós, são nossas amigas e, portanto, existe essa ligação. Tem alguns exemplos de gestão que queiram ou que queira partilhar connosco, exemplos de sucesso que podem ser, digamos assim, perfilhados também ou imitados por outras empresas? Eu penso que dentro disto que acabou de referir e que eu referi da Universidade de Aveiro, a nossa ligação à inovação tem sido uma das chaves para a exportação e venda de produtos de elevado valor acrescentado. E isso vem muito da ligação aos centros de competência tecnológicos, no nosso caso com grande intensidade aqui com a Universidade de Aveiro, mas também com outras organizações. Recentemente temos trabalhado muito com o Instituto Superior Técnico, com a Universidade de Coimbra, com a ADAI, o ITECONS e também com a Universidade do Minho e do PIEP, na área dos polímeros. E é em colaboração com eles que nós temos chegado a algumas soluções de elevada complexidade tecnológica e que sem eles não teríamos meios científicos e laboratoriais para atingir. Para ter uma ideia, nós temos neste momento 38 patentes ativas, 6 das quais foram registadas em 2021 e o nosso investimento em I+D representa cerca de 1,2, 1,3 milhões de euros por ano. E a empresa só consegue realmente alavancar esse investimento com a cooperação com essas organizações e com todos os agentes do sistema científico e tecnológico nacional e, portanto, considero que isso é algo que, se as empresas portuguesas quiserem e puderem fazer, é um caminho muito interessante a seguir e que para nós tem sido de sucesso. Que investimento fazem no desenvolvimento de patentes?
Nós no desenvolvimento, nós investimos anualmente em desenvolvimento de produto cerca de 1,3 milhões de euros. Tentamos que se cifre em cerca de 2% do volume de negócios, é esse o nosso benchmark. Depois depende, obviamente, também do volume de negócios. Desse desenvolvimento de produto, que das patentes que elegermos e consideramos ser interessantes do ponto de vista de propriedade intelectual, registramos algumas, sobretudo no território europeu, é nessas que nós mais investimos, e o valor vai depender muito dos territórios onde quisermos proteger a propriedade intelectual e da quantidade de patentes que fizermos. Aí, felizmente, há também algum tipo de apoio do Estado português, da Comunidade Europeia, tanto a nível CIFID como P2020. Alguns desses apoios, sobretudo o P2020, permitem contemplar nos custos de projetos, que são comparticipados pelos programas, o registro de patentes, que é uma coisa muito interessante e que eu saúdo, porque acho que é uma iniciativa excelente também para proteger e incentivar a inovação e desenvolvimento das empresas. Produzem fora de Portugal também? Sim, nós temos, além de Portugal, temos uma fábrica na Itália que produz também e uma na Rússia que também produz, embora agora em condições muito diminutas, dada a situação. Isso provoca-vos constrangimentos neste momento? Sim, nós tínhamos um mercado relativamente importante na Ucrânia e também na Rússia e neste momento as vendas são nulas, portanto não há atividade. António, e tem muitos prémios, ou vários prémios, quer falar-nos de alguns? Sim, temos tido alguma sorte. A sorte dá muito trabalho, António. A sorte dá muito trabalho. Certo. Sobretudo no ano passado tivemos uma placa que foi muito premiada, que foi a placa Alessio More. Desenvolvemos em parceria com um arquiteto italiano, o Alessio Pinto. E só nessa placa nós tivemos a felicidade de receber o prémio do Archiproducts, de Best of Category. Tivemos também o IF Design, que é um prémio muito reconhecido a nível europeu, e o Red Dot, que é um prémio global. Foram todos prémios que nos ajudaram muito a posicionar a marca, tanto a nível do mercado nacional como internacional, junto de alguns dos nossos stakeholders, que são sobretudo arquitetos e decoradores, e que necessitam de ter este tipo de referências no imaginário deles e associá-los ao óleo, para que, quando estão a trabalhar um projeto específico e exclusivo, possam ter em conta estas soluções. E, obviamente, depois também, em termos daquilo que é a exportação, isto nos ajuda a focar as nossas vendas em produtos de maior valor acrescentado e que posicionam a marca noutro patamar. António, permita-me voltar ao MotoGP. Por que investiram e por que se posicionaram nesse mercado? Bom, a ligação ao MotoGP tem muito que ver com a nossa ligação também à Itália. Portanto, a Itália é um dos nossos principais mercados, parte do nosso capital é italiano e temos uma filial em Itália que já tem um negócios de cerca de 17 milhões de euros anuais e conta com 45 colaboradores, portanto já é uma dimensão razoável. E em Itália o motociclismo é um hobby e um desporto muito seguido. E, portanto, nesse aspecto, foi uma sugestão até dos nossos sócios, que nós acolhemos bem, em começar a patrocinar a Gresini, na altura, ainda no Moto2 e no Moto3. Essa opção revelou-se interessante, sobretudo em termos de ativação, depois junto dos nossos clientes, nesse caso, o interesse é transversal, portanto, instaladores, arquitetos, distribuidores, o gosto pelas motas vem um pouco de todo lado. E este ano a própria equipa Gresini decidiu dar o salto para o MotoGP e convidou os principais parceiros dos anos anteriores a acompanhar esse percurso e nós, depois de falarmos com a equipa, percebemos bem o projeto, decidimos aceitar e felizmente a equipa tem sido muito disponível no apoio que nos tem dado e na ativação desta parceria. E o próprio piloto tem feito alguns bons resultados, o que também nos dá tempo de antena e projeção, portanto também estamos felizes com isso. António, e nesse desenvolvimento de patentes, produtos, virá aí algum produto na diversificação de oferta que tenham para os próximos tempos? Algo que esteja breve para um dia sair para o mercado e fazer parte também do vosso portfólio? Sim, nós, sobretudo durante o Covid, houve muitos apelos à indústria, tanto da parte da sociedade civil, mesmo de algumas entidades governativas,
que as empresas pudessem desenvolver soluções orientadas para a saúde. Nós desenvolvemos, num período muito curto de tempo, viseiras, que depois acabámos por entregar à RS Norte e a alguns hospitais e mesmo ao pequeno comércio, na altura em que era impossível obter máscaras, viseiras, o que fosse. E essa ação permitiu-nos ter contato com várias RS, hospitais, pessoas ligadas à saúde, nos deram vários inputs de produtos que podiam ter sido interessantes desenvolver aqui, até porque, num contexto de dificuldade logística ou de escassez, eles não nos vão chegar de outros países. Nessa altura, começámos a trabalhar em alguns produtos na área da saúde e creio que muito em breve, ainda durante este ano, mais para o final do ano, teremos em condições de começar a lançar alguns desses produtos para o mercado. Portanto, na área da saúde, bastante longe, e eventualmente dentro do espaço da casa de banho, mas longe daquilo que é o nosso negócio atual. António Ricardo Oliveira, obrigado. As maiores felicidades para si e para todos e até uma próxima. Saúde. Obrigado. Boa tarde. Temos ainda mais uma conversa com um produto que pretende inovar o modo como fazemos a barba. O convidado chama-se André Guimarães, é cofundador da Tatara Razors. Olá, André. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Antes de mais, vamos saber quem é o André, para depois irmos conhecer a vossa marca. André, de onde vem o André? Portanto, eu venho do Porto, tenho 31 anos, estou na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Engenharia Mecânica, e trabalho em maquinação de precisão desde que acabei o curso, e daí ter iniciado esta ideia de produzir aqui em Portugal e por nós próprios um produto barbear. E esta ideia, quando lhe surgiu, ainda estava na universidade? Ou ainda antes da universidade, ou foi já depois da licenciatura? Não, foi durante a universidade. Portanto, durante a universidade, no dia-a-dia, pronto, tinha necessidade de fazer a barba, não é? Como muitos colegas. E pensei que... E de facto comecei a utilizar as vulgares giletes, assim, descartáveis, de plástico. E senti que, tal como já acontecia com outros produtos, utilizava, deitava fora, aquilo fazia um pouco confusão. Comecei a perceber que o meu avô, que antigamente não era assim. E fui tentar procurar como é que era, acabei por comprar um ou outro produto de outra marca, comecei a utilizar, então comecei a utilizar este barbear tradicional como um hábito no meu dia-a-dia. Depois, quando comecei a trabalhar em maquinação, entendi que conseguia fazer um produto com melhor qualidade, que me durasse toda a vida, até porque o produto que eu estava a utilizar ao final de 4 ou 5 anos já tinha ali algum desgaste. E fiz alguns protótipos, apenas por lazer, E depois a ideia foi evoluindo e, junto com os meus 2 amigos, o João Gomes e o Luís Oliveira, começámos a levar isto cada vez mais a sério, entramos numa escola de startups, esta ideia foi escolhida, fomos até ao fim, fizemos os primeiros protótipos, a coisa funcionou muito bem, fomos aceitos e o resto, foi uma empresa que foi crescendo até agora. Portanto, isto iniciou em 2017 e em 2022 já chegamos onde não pensávamos que íamos chegar em 2017. E onde é que já chegaram, André? Portanto, isto não é que haja propriamente um marco definido, mas no fundo já contamos com 3 modelos de máquinas de barbear, com uma patente. Temos uma série de outros produtos ligados ao barbear clássico que produzimos internamente ou que produzimos com parceria com outras empresas, mas em Portugal, que também era um objetivo. E, portanto, a marca hoje, o que é? É uma marca onde qualquer homem pode encontrar, desde o sabão de barbear ao aftershave, à máquina de barbear, às lâminas, ao pincel de barba, à taça para fazer a espuma, portanto, todo o conjunto de acessórios ligados ao barbear tradicional e que portanto, completam o shaving kit. E, portanto, esse ponto é importante, porque já são muitos produtos para organizar e para desenvolver. André,
em que é que os vossos produtos, pela inovação, criam diferenciação? Os nossos produtos assentam essencialmente num design minimalista e produzido integralmente em máquinas e, portanto, estamos a falar em peças maciças, em peças produzidas em materiais nobres ou materiais com uma vida útil muito prolongada, como o caso dos aços inoxidáveis. Daí a sustentabilidade, não é? Daí a sustentabilidade. E pelo facto de produzirmos em máquinas CNC, nós temos tolerâncias muito apertadas, o que faz com que máquinas? Em máquinas CNC, portanto, em máquinas automáticas, ok, que produzem a peça a partir de uma barra maciça e, portanto, a integridade da peça não é comprometida. Além disso, as tolerâncias de produção são muito apertadas, o que resulta numa fixação da lâmina muito precisa, não há vibração. Ao não haver vibração da lâmina, o barbeiro é muito confortável e não cria cortes acidentais ou vermelhões. Então, o nosso produto diferencia-se por aí, pela qualidade de construção, pelo design e depois pelo material que leva a que seja um produto sustentável e um produto com foco também na sustentabilidade. Ou seja, é um produto português que já foi e está a ser vendido em todo o mundo. Correto. Onde exatamente. E quantas unidades já venderam? Bom, precisar de um número concreto é um pouco difícil, mas posso lhe dizer que vendemos um pouco por todo o mundo, portanto estamos a falar em dezenas de países. O maior mercado será os Estados Unidos e Itália, mas um pouco por todo o mundo, portanto a todos os continentes de certeza, e com uma dispersão até um pouco homogénea, tirando aqui os dois grandes países, que será a América e a Itália. A nível de quantidade estamos a falar em milhares, estamos a falar em cerca de 5 mil exemplares, se calhar, distribuídos pelos diferentes modelos, mas esse número está sempre a ser atualizado, felizmente. Mas sim, mas já estamos nessa proporção. André, é um produto, já percebemos, sustentável, de longa duração e alguns dos componentes são de baixo custo. É verdade? Sim. Ou seja, o produto em si não podemos dizer que é de baixo custo se compararmos com... Estou a falar das lâminas, em concreto. Exatamente. As lâminas em concreto aí é que está o ganho a nível monetário, ou seja, que foi a mesma lógica que eu segui na altura da faculdade, quando comecei a utilizar estes produtos. Ou seja, as lâminas custam 10, 15, 20 cêntimos, dependendo um pouco da qualidade da lâmina. Existem várias marcas com vários afiamentos, para ser mais ou menos cortante. Mas, portanto, estamos a falar que uma lâmina de 20 cêntimos poderá fazer, imagine, 5 barbas ou 10 barbas, dependendo da utilização da pessoa, depende da barba, não é? E, portanto, estamos a falar que para um utilizador regular, que faça a barba, imagine, 2 vezes por semana ou 3, se calhar a mesma lâmina até lhe consegue acompanhar durante 2 semanas ou um mês, para os melhores, vá. E, portanto, ao longo do ano temos um custo muito reduzido, o que faz com que o nosso produto seja pago, tenha ali portanto, um retorno não muito prolongado. Se calhar ao final de 1 ano ou 2 anos o produto está pago e depois temos produto para o resto da vida e quiçá passar para o nosso filho ou por aí em diante. André, quantas pessoas trabalham convosco? Portanto, nós somos 3 sócios desta empresa e 2 dos sócios já trabalham o tempo inteiro. Portanto, são apenas 2. O João já trabalha há 1 ano, o Luís há pouco mais de 1 mês, e até então ninguém trabalhava, era tudo uma questão de part-time, cada um tinha a sua empresa, mas agora está a ganhar proporções, portanto são necessárias 2 pessoas, essencialmente. Depois temos pessoas que nos ajudam durante o mês e assim, mas para já estamos a conseguir fazer isto com estes funcionários. Para além de esteticamente
muito bonitos estes produtos, também já se percebeu que são de boa qualidade e são percepcionados os preços pelos consumidores portugueses na sua componente de qualidade versus preço? Nos consumidores portugueses, no início mesmo, portanto em 2017, 2018, não eram bem interpretados, ou seja, nós não estávamos a fazer bem. E sim, achavam caro. Nós também não estávamos propriamente a fazer um bom trabalho na parte de comunicação para explicar as vantagens e também não tínhamos pessoas suficientes a fazer os reviews e os vídeos que agora se consegue encontrar com muita facilidade, que explicam depois o retorno que este produto pode trazer. Atualmente isto foi invertido, portanto a partir de 2019 para cá nós concentramos mais no mercado português e foi crescendo gradualmente e hoje não temos essa noção, ou seja, temos muitas pessoas que até vêm ter connosco ao nosso escritório, fazem questão, falam connosco e levam o produto a partir de lá. E não temos esse comentário. Temos o comentário de que realmente a qualidade está aqui, sente-se, basta pegar que o peso revela logo ali bastante qualidade. E com o fator do ganho, utilizando este tipo de lâminas, eles percebem que se calhar ao final de um ano ou dois, aquilo que andam a deitar ao lixo todos os dias para e começam a não sentir o custo do produto. E é nessa base que eu digo que atualmente o público português está perfeitamente alinhado com o do resto do mundo e não acha o produto caro. André, e quem quiser comprar os vossos produtos, onde poderá fazê-lo? Poderá fazê-lo online, que é a nossa principal loja, portanto, em tatarrazors.com. Temos também vários revendedores por todo o mundo, com lojas físicas nos Estados Unidos, em Itália, em França, por diferentes partes do mundo. Futuramente, se calhar ainda este ano, vamos conseguir ter o produto exposto em lojas em Portugal, mas é um trabalho que lá está, é preciso pessoas na empresa focadas, estamos a fazer esse trabalho, temos até os stands já em construção. E, portanto, à partida vai ser possível encontrar nas lojas portuguesas ainda este ano. E estão a pensar desenvolver outros produtos? Sim. Nós, esta semana, portanto, nós vamos estar na Cosmoprof em Itália, na feira em Bolonha, e vamos, além de apresentar os produtos atuais, já vamos apresentar os mesmos, mas produzidos em titânio. São produtos é muito mais leve, é muito mais premium, não é propriamente um produto. Sim, claro. Não é propriamente um produto novo, mas é o mesmo produto desenvolvido noutro material, num material ainda mais premium. Mas temos em cima da mesa produtos novos, e ainda vão ser trabalhados este ano, porque existem aqui umas ideias inovadoras que têm que ser estudadas com mais tempo, mas na qual estamos a falar de produtos barbear, não utilizando essas lâminas com duplo fio, mas com um formato de uma lâmina só, ou seja, mais aproximado às vulgares giletes, para ser uma utilização mais espontânea, para o utilizador poder olhar para o produto, reconhecer logo o que é que ele faz, como é que se utiliza, e então ter um tempo de aprendizagem muito mais curto e poder utilizar rapidamente. André Guimarães, obrigado por aceitar o nosso convite. Resta-me desejar ao André, ao João e ao Luís, para além de parabéns, desejar-vos felicidades e muito sucesso. Até uma próxima. Obrigado, André. Obrigado. Adeus, boa tarde. Obrigado. Made in Portugal. Que fique o lema, o desafio para a nossa economia. Boa tarde. Saúde.